Eu sei que na sua cabeça pode ser muito difícil encaixar, compreender como é que você viveu ao lado de uma pessoa aquilo que você acreditou ser um relacionamento e que para ela não significou absolutamente nada. Eu sei também que é difícil você não se culpar, que é difícil você não procurar falhas em você, investigar o que você poderia ter feito diferente para a coisa dar certo. Você se questiona se não teria realmente uma forma dessa pessoa mudar o modo dela enxergar o mundo, dela agir com as pessoas. E eu quero trazer hoje para você algumas elucidações. Aquilo que ninguém te conta ou que para você talvez seja um mistério. Por que para você é tão doloroso? Por que para você é tão difícil? Por que para você é uma via crucis, é um martírio se desligar daquelas lembranças, daqueles pensamentos, daqueles planos? Por que é tão agonizante imaginar tudo que você poderia ter vivido, tudo que você poderia ter construído ao lado dessa pessoa e que se desmanchou como areia, se desmanchou muito rápido? É difícil aceitar que para ela não tenha o mesmo peso. É difícil aceitar que ela não se sinta da mesma forma. É difícil aceitar que, como assim você tá do lado de cá chorando, sofrendo, se martirizando, cheio de gatilhos, cheio de traumas, cheio de lembranças, cheio de saudade às vezes, com uma dó de ter perdido alguma coisa que você nem sabe o que era, numa confusão mental, emocional, psíquica, enfim. E como assim que para outra pessoa não significou absolutamente nada? Você está carregando um navio, um piano nas costas e parece que a vida para ela está tão leve. Então, a chave dessa compreensão é entender como a pessoa narcisista te vê. Eu sei que é doloroso tudo que eu vou dizer aqui, mas é necessário para o seu processo de recuperação. A verdade, ela dói uma vez só. É uma pancada que vai te fazer sangrar muito, mas é melhor do que você morrer a conta-gotas, porque a pseudo-relação com a pessoa narcisista é um morrer a conta-gotas. Você só sobrevive, você só respira quando ela te trata bem. Quando ela tá mal, seu mundo desaba e você sente vontade de morrer sem saber exatamente por quê. E ela não precisa tocar um só dedo num fio de cabelo seu. Ela faz isso de forma sorrateira, de forma silenciosa. É como um veneno que vai tomando cada célula do seu corpo, vai te fazendo agonizar. E como assim eu preciso disso? É algo que você quer se livrar, do qual você quer se livrar, mas que ao mesmo tempo a sua cabeça te diz e as suas emoções confirmam, mas eu preciso disso. É realmente como um vício, é realmente como uma droga. Então você precisa compreender como a pessoa narcisista te enxerga. Para você foi um relacionamento, para ela foi negócio, para ela foi um jogo, para ela foi uma brincadeira. E quando eu digo isso, você não tem culpa deles enxergarem você assim. Você não tem culpa dessa mulher enxergar você dessa forma. Isso é sobre ela, é sobre o transtorno que essa pessoa possui. Então vamos lá. A pessoa narcisista, ela tem um enredo interno, ela tem uma história interna que ela criou para ela mesma, para sua própria proteção. Nessa história, nessa novela, nesse enredo macabro, ela é perfeita, ela não é faltosa, ela é grande, ela é poderosa, ela é amada, ela é querida, ela tem sucesso, ela tem brilho. Tudo de melhor é dela, tudo de ruim é do mundo externo, faz parte do outro. E ela vai lutar com unhas e dentes para proteger essa mentira, esse enredo, esse filme que ela escreveu e que ela precisa somente de pessoas que encenem e confirmem isso. Mesmo a pessoa narcisista oculta que se diz a coitadinha, mas a gente não vai falar especificamente dos ocultos aqui. Então vamos lá. Como é que a pessoa narcisista te vê? Você é como se fosse uma peça, um brinquedo no joguete dela. É como se todos os dias ela acordasse pela manhã, colocasse óculos 3D, sabe daquela realidade virtual, onde você determina em qual fantasia você quer entrar. A pessoa narcisista, ela já tem esse filme de grandiosidade, superioridade, de brilho, de sucesso, onde ela é maravilhosa, onde ela é tudo e tudo que é do lado externo está abaixo dela.
Você é uma peça, a vítima é uma peça que precisa o tempo inteiro confirmar essa historinha. Entenda que o filme já está escrito, já tem roteiro, já tem o criador e o diretor, que é esse homem, essa mulher narcisista. Você é apenas um personagem e é a sua vez de atuar ali, concordando, confirmando, corroborando com essa história virtual, com esses óculos 3D que eles colocam todos os dias quando eles acordam. Então pensa, você é só parte da brincadeira, você é uma peça ali na brincadeira, você é um personagem que tem que aceitar o papel para o qual você foi determinada. Então essa pessoa, o que ela espera de você? Que você aceite a condução, aceite o direcionamento que ela está te dando. Você tem que contar a história, entrar na fantasia dela do jeito que ela imagina essa fantasia. O que isso requer de você? Que você não tenha identidade, que você não tenha personalidade, que você não tenha querer, que você tenha uma vontade, um desejo, um comportamento muito elástico, muito maleável e muito adequado ao desejo daquele papel que a pessoa narcisista desenhou para você. Só que a você não é dado o conhecimento de que papel é esse exatamente. Esse papel está na cabeça dela, esse papel está dentro desses óculos 3D com os quais ela te olha, ela te enxerga, e você tem que desempenhar esse papel de forma perfeita, como eu disse, anulando a sua identidade, anulando a sua vontade, anulando a sua independência, anulando a sua humanidade e se tornando um fantoche do desejo desse homem, dessa mulher narcisista. Quando alguma coisa sai fora daquilo que ela escreveu para o seu personagem, você começa a mexer com a estrutura da fantasia da criatura narcisista. E aí você vai pagar por isso, porque você está se mostrando inadequado, você está se mostrando imperfeito para o papel ao qual você foi designada. Isso destrói o filme criado pela pessoa narcisista, destrói a fantasia dela, ela projeta em você a falha, ela projeta em você o erro, está errado, está equivocado, está defeituoso, você está bagunçando a fantasia dela e você precisa pagar por isso. Você paga por isso através, primeiramente, primeiro imposto que você vai pagar nessa relação, ou pseudo-relação desigual e abusiva, é através da desvalorização que ela vai promover a você. Lembra que lá no Love Bombing ela te idealizou? Ela viu em você potencial? Eu sempre digo aqui que quando eles se atraem pela vítima é porque a vítima brilha, porque a vítima tem algo muito bom, porque a vítima tem algo muito interessante, ela se enquadra na primeira fantasia de amor incondicional da criatura narcisista. Ela acredita que você vai dar a ela um amor acima de tudo, que você vai ser capaz de atuar exatamente com o personagem que ela necessita para compor a fantasia dela. Só que você é humano. Em algum momento você vai ter essa pulsão de vida brigando dentro de você. Não tem como você se tornar esse fantoche assim de forma imediata. E aí ela vai te ver como uma pessoa rebelde, ela vai te ver como alguém inadequado, ela vai te ver como alguém defeituoso, como alguém faltoso. Ela vai projetar a miséria interna dela, o defeito interno dela, aquilo que ela rejeita nela, ela vai jogar para você. O problema está em você. Você não está conseguindo satisfazer o desejo dela. Você não está conseguindo atender as expectativas dela. Portanto, você não vale tanto assim como ela achou que você valesse. Essa desvalorização, essa mudança de olhar da pessoa narcisista com relação a você, também se encaixa naquilo que eu sempre digo. É impossível desver o que foi visto. Da mesma forma que quando a máscara da criatura narcisista escorrega, você vê ali aquela personalidade que não te agrada, você vê o monstro por debaixo da máscara, você não consegue desver, para a pessoa narcisista acontece o mesmo. Quando ela percebe o teu senso de humanidade, o seu senso de independência, o mínimo de individualidade que você queira expressar, porque você não é um boneco, uma boneca, você é um ser humano, quando ela enxerga em você esse defeito,
aqueles primeiros óculos cor-de-rosa que eles também colocam e que te colocam no pedestal, são substituídos e eles passam a ver você como a pior pessoa do mundo. Então, qual é a saída para eles? Te valorizaram e idealizaram você como alguém capaz de oferecer amor incondicional, passaram a colocar você naquele joguinho dos óculos 3D, naquela realidade paralela construída por eles, onde vocês eram ali apenas um personagem, apenas alguém para compor e confirmar a fantasia deles. Você falhou miseravelmente, porque você teve a ousadia de ser humano, você teve a ousadia de ter vontade, desejo, de ter o mínimo de individualidade. Então você falhou, você passa a ser desvalorizado, você já não merece mais o pedestal, você não está conseguindo mergulhar na fantasia para a qual você foi convidado de honra, diga-se de passagem, né? Ser um servidor, um lacaio da pessoa narcisista. E aí, como ela não consegue mais desver o que foi visto, que é o seu senso de humanidade, a sua individualidade, você se torna defectível aos olhos dela. O que resta para aplacar essa dor da criatura narcisista? Ela sente que ela falhou ao te escolher e ela não pode carregar essa falha. Ela não pode guardar com ela esse defeito, ela tem que jogar para você. Então, ela não falhou em te escolher. Você falhou ao ser escolhido. Então, só resta o descarte. Por isso que é uma lei. O descarte é sempre uma lei para toda e qualquer pseudo-relação narcisista. Ah, mas olha só, está casado há 30 anos, 35, está noivo há 7, há 18, há 20, não importa. Eu já tenho vídeos aqui sobre descarte dentro do relacionamento. Descarte não é só físico. Às vezes a pessoa se ausenta mesmo estando ali com o seu corpo físico. A desvalorização se intensifica porque você não quis fazer parte, você não conseguiu fazer parte daquele jogo, como se fosse nos óculos 3D, daquela realidade paralela virtual que a criatura narcisista criou para sustentar as mentiras, o falso ego dela. O que ela vai fazer? Ela tira você do jogo e ela convida outra pessoa para jogar. Ela traz um outro convidado, uma outra pessoa para atuar no seu papel ou num papel diferenciado, mas cujo objetivo é o mesmo. Atender as necessidades da pessoa narcisista, confirmar a fantasia, o mundo paralelo que ela vê através dos óculos 3D, aquela realidade construída única e exclusivamente para ela, mas que está ameaçada sempre que alguém ousa não desempenhar o papel de não fornecer o suprimento que ela necessita, não fornecer a essa pessoa tão incrível, maravilhosa e merecedora o amor incondicional que somente sua mãe e seu pai seria capaz, ou deveria, ou eles desejariam. Então tem muito a ver com a relação parental, com as relações primárias de afeto, com relação a pai e mãe também. Mas isso é um tópico para um outro assunto. Então a pessoa narcisista, ela te convida para uma fantasia e para um papel que é impossível para você, para a vítima atual, para as novas vítimas, para as vítimas passadas, para as vítimas que estão na prateleira, para as vítimas que já voltaram, para as vítimas que jamais voltarão, para qualquer ser humano. Eles querem da pessoa algo idealizado. Se é ideal, não é real. Ou seja, é impossível. Os desejos infantis, vamos dizer assim, mimados e totalmente irreais da criatura narcisista são impossíveis de serem satisfeitos. E a pessoa que entrar na vida dessa criatura narcisista pagará muito caro por ser incapaz de fornecer o impossível. Então não se culpe, não se martirize. Não é que você falhou, não é que você deveria ter dado mais, ter feito mais, agido diferente. É que esta pessoa tem um transtorno. E nem você, nem eu, nem Freud, nem os pais deles, nem ninguém nesse planeta será capaz de saciar a fome, a sede, o buraco negro, a miséria interna que essa pessoa possui. Então alivia seu coração, não tem a ver com você, tem a ver com o transtorno dela. Me diz aí o que você achou, se você entendeu a mensagem que foi passada. Beijo grande, até o próximo vídeo.